Olá, nobríssimos! Boa noite! E aí, tudo azul por aí? Estamos começando mais uma edição, a 14ª edição do Bate-Papo na Rede. Hoje, em referência ao Novembro Azul. Hoje, em referência ao Novembro Azul, seja bem-vinda, Kátia. Olá! Vamos aguardar aqui a chegada do nosso convidado. Portuguesa? Portuguesa com certeza, Kátia. Seja bem-vinda. Mas está falando de Portugal ou daqui do Brasil? Rita Souza, Márcio Barreto, Givaldo de Jesus. Hoje nós vamos conversar no Bate-Papo na Rede com o nosso querido urologista, o doutor Antônio Vinhais. Ele que vai falar sobre as formas de prevenção, o que mais propicia, o acometimento do câncer de próstata e outras doenças relacionadas à próstata, doenças que atingem o homem. Então, vamos só aguardar. Opa, ele já está aqui na área. A 14ª edição do Bate-Papo. Um alô aí para Aracatu, Bahia. Grande Sandro Felipe, um grande abraço. Josinei Arte, seja bem-vindo. Já mandei aí. Estou a falar de Portugal. Opa, nós temos hoje aí uma audiência internacional. Opa. A nossa querida Kátia Macedo, direto de Portugal. Seja muito bem-vinda. E ajude aí, o homem que te acompanha, os homens que te acompanham, nesta informação importante sobre as doenças da próstata. Boa noite, nobre doutor Antônio Vinhais. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ednei. Tudo bom? Como é que vai você? Graças a Deus, tudo bem. Como é que estamos aí de som? Está ouvindo bem? Muito bem. Perfeito? Está perfeito. Eu estava fazendo uns testes aqui. Eu tenho meu assessor ligado a assuntos internéticos e ele está aqui ao meu lado, me ajudando aqui. Opa! Muito bem, muito bem. Nós já temos aqui algumas pessoas chegando. Temos a Kátia Macedo, que nos assiste lá de Portugal. Temos o Lucas, temos a Zay, temos a Celi, o Sandro. E esse papo é um papo interessante para homens e mulheres. Os homens para saber mais e as mulheres também precisam desse conhecimento para estimular os homens a este autocuidado, a este conhecimento. Então, vamos lá. A galera vai entrando aí, nós vamos conversando. Lembrando que esta live estará disponível daqui a pouquinho aqui no Instagram e também no YouTube, jornalizando por Ednei Dantas. Querido doutor, se apresente aí, fale aí das suas credenciais, um pouco da sua vida, como o senhor chegou, por que o senhor escolheu a urologia? Essa história é um acidente de percurso. Quando eu estava no 5º ano de medicina, eu comecei a trabalhar em Santo Amaro da Purificação com um grupo médico. Eu já estava na área de cirurgia e o meu grande amigo, Alci Paiva, era ortopedista. Então eu me preparei para ser ortopedista de Santo Amaro da Purificação. E aí aconteceu uma coisa interessante. Quando eu fiz o meu concurso para residência, que naquela época você não entrava direto na residência de urologia, você fazia primeiro cirurgia geral, fazia um ano de cirurgia geral, e até neste ano de 67 para 68, foi criada a primeira, eu sou o primeiro urologista formado aqui na Bahia. E aí, meu colega, na hora do sorteio, eu caí para a urologia. Eu imaginei que o meu colega ia trocar comigo. Ele não trocou. Só que o chefe da urologia, professor Jorge Valente, era colega de turma de meu pai. E eu me tornei urologista por acaso. E aí ele disse, não, filho de Diógenes vai ser um urologista, porque não tem urologista nessa família. Eu já tinha 2 irmãs médicas, uma pediatra e uma ginecologista, que são 2 irmãs mais velhas. Meu irmão, que fazia cirurgia geral,
E então ele me convidou para ser urologista. Então eu sou um urologista por acaso, graças a Deus. E o Bendito primeiro momento, eu rezo para esse urologista, colega todos os dias. primeiro Hein? urologista formado na Bahia. Primeiro urologista formado É, na o Bahia. primeiro com título de residência aqui. Tem outros colegas antes, urologistas, mas não o urologista formado com residência médica aqui na Bahia. Eu fui o primeiro. Na primeira Olha, turma, todos os nossos participantes 1968. aqui são ilustres, mas nós temos um aqui que o senhor conhece muito bem. É o Jonga Lucas, que foi o nosso convidado na live sobre o Outubro Rosa. João Lucas, ele está mandando aqui: parabéns pela escolha do entrevistado, competência e capacidade de sobra. Aí, abraços, meu amigo Toninho, diz aqui o João Lucas. Toninho, para ele eu sou Toninho. Para meu interior, nós somos do mesmo interior. O pai dele era o maior amigo de meu pai e vice-versa. É uma história bonita também. Tem muitas histórias aí. Maravilha. Vamos ver se a gente conta um pouco delas no decorrer do período. A Mi Lucas também está aqui, doutor Eduardo Bahia, Vivian Dias e Gleice Janiora, nossa produção. Doutor, porque a Bahia, né, segundo o câncer de próstata é o segundo tipo que mais acomete os homens, né? Isso mais comum entre os homens. Existe uma expectativa, né, dos pesquisadores de que 70 mil casos sejam diagnosticados por ano no Brasil. Por que o novembro foi escolhido para representar esta campanha de incentivo aos homens ao tratamento precoce? Olha, tem duas coisas interessantes aí. O câncer de próstata, quando você coloca que ele está chegando a 8 mil casos por ano, em verdade, isso é uma subnotificação. 70 mil já está perto de 80. Isso há uma subnotificação muito grande. Eu tenho hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, é o meu xará, é Antônio Carlos Lima Pompeu, que é assim, um urologista muito ligado à oncologia e especificamente ao câncer de próstata. Talvez seja uma das maiores autoridades do mundo em câncer de próstata. E ele é o nosso presidente. Eu espero que quando ele terminar a gestão dele, em 2021, que a gente tenha um trabalho brasileiro falando sobre o câncer de próstata. Então, nós vamos ter aí a incidência, a prevalência e tudo. Ele hoje ocupa o segundo lugar, só perde para o câncer de pulmão e de brônquios, mas já está praticamente encostado. Hoje tem gente que acha que o câncer de próstata é o primeiro câncer do homem brasileiro. O novembro é uma coisa engraçada, ele surgiu na Austrália. Né? A Austrália é um dos países de raça branca em que a incidência de câncer é muito alta, não se sabe a razão genética disso. O outro país de branco que também tem uma alta incidência é a Islândia, entendeu? Que é ali perto, né, da Noruega, da Dinamarca e tal, mas esses países que estão assim à beira do mar têm menos incidência e menos prevalência do que a Islândia. E a Austrália, houve um boom assim, de crescimento em relação às doenças da próstata. Em 1973 surgiu a ultrassonografia para gestante e a urologia roubou, entendeu? Tirou para si, porque quando você ia olhar o menininho, você via bexiga logo ali e você via rim. Então a urologia, não é, também tomou como uma caneta esferográfica da especialidade os diagnósticos precoces, tanto de massas renais, massas extra-renais, massas da bexiga e da próstata, consequentemente. E isso, em 1980, né, com o advento do antígeno prostático específico, que é esse exame de sangue tão badalado, entendeu? Que é um exame que ele denota e ele marca quantitativamente tecido de próstata. Ele não é câncer específico, ele é próstata específico. Então, quando surgiu o PSA, e que se sabia que o PSA tinha muita relação com o câncer de próstata quando ele estava elevado, e essa elevação, digamos assim, o padrão inicial era 4, até 4 era tolerável, acima de 4 você já ficava preocupado. E a Austrália
não é, tomou para si e os homens de lá para dar o diagnóstico precoce, que sabia que antigamente, antes dessa década, dava-se o diagnóstico de câncer de próstata 6 meses depois. Esses pacientes vinham a óbito, porque, principalmente com os cânceres de alto grau, não é, e a prevalência era muito grande, a incidência também, esses indivíduos morriam em 6 meses, porque eles já vinham com tumores metastasados. Eu me lembro, meu professor dizia que quando eu fosse tocar um paciente, que quando ao toque retal que eu introduzia o dedo, eu sentia uma cabeça de touro na próstata, esse indivíduo tinha câncer. Imagine como as coisas mudaram hoje. Hoje eu não vejo mais isso. Eu tenho mais de 30 anos que não pego um paciente com uma próstata endurecida. E o mês de novembro, aqui se estabeleceu que 17 de novembro era a data da comemoração do Dia do Combate ao Câncer de Próstata, e a sigla lá na Austrália é Movember, entendeu? De Moustache, que é bigode, mais novembro. Então ficou novembro, entendeu? Exatamente. O meu bigode se adaptaria. Se você for olhar a sigla do Novembro Azul, tem um bigode, é uma gravata com um bigode aqui, é exatamente por isso. Isso é uma homenagem, né, aos australianos que foram quem disseminaram isso, e os homens daquela época lá, eles faziam a barba, mas não raspavam o bigode, nem faziam o bigode. Era muito interessante, porque, imagine, aqueles homens grandões, imensos, né, sem barba, com um bigodão, e isso tornou uma coisa hilariante e uma coisa muito boa do ponto de vista da medicina, né? E foi uma evolução isso aí. É por isso que é Novembro Azul. E 17 é a data comemorativa do Dia do Combate ao Câncer de Próstata. Maravilha. Nós temos aqui o Margot Mesquita, Erildo Júnior, René Vilela, grande radialista da Rádio Excelsior da Bahia. Grande abraço para o meu colega de faculdade de jornalismo. Pessoal, vocês que estão aí ao vivo, vocês podem clicar aqui no aviãozinho e chamar seus amigos, suas amigas, para que eles possam conhecer mais sobre os procedimentos preventivos contra o câncer de próstata e outras doenças que afetam a próstata. Neilton Santos, Romário, o habeas corpus colocou aqui, lindo você, Daniel Dantas, Ednei Dantas, você é uma bênção, irmão. Grande abraço, meu irmão. Nossos amigos da pousada Ilha dos Frades, que estão sempre presente. Vamos lá, vamos em frente. Deixa eu só fazer aqui a mensagem do René, ele colocou aqui, parabéns pelo tema. Pergunte sobre a alteração da próstata. É normal o aumento da próstata aos 53 anos? O que fazer para reduzir e quais os exames necessários? Mandem suas perguntas. Bom, você pode, biologicamente, veja bem, a próstata, quando a gente tem 20 anos, ela tem aproximadamente 20 gramas. Com 30 anos, a próstata começa a sofrer alterações, entendeu? Talvez isso é mais efetivo a partir de 40 anos de idade. É muito difícil um câncer de próstata abaixo de 40 anos de idade. Eu já encontrei, nós já temos alguns casos aqui na Bahia, mas não é, entendeu, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é a partir da quinta década mesmo, né? E a prevalência maior de todas é a partir dos 70 anos de idade. Mas aos 50 anos de idade, a próstata começa a crescer. Essa próstata, com 45 anos, vai havendo uma transformação que é uma desorganização hormonal, entendeu? Isso, há uma multiplicação dos ácidos prostáticos, porque a próstata é uma glândula que só o homem tem. Então, ela se multiplica em tamanho e em número. E isso ocorre a partir de 50 anos de idade. E isso faz com que o indivíduo sinta algumas coisas. Entendeu? Por exemplo, inicialmente, você tem os sintomas chamados irritativos. O que é isso? Você começa a ter vontade de urinar toda hora. Você vai ao banheiro, urina um pouco, fica ainda com vontade de urinar. Ou seja, ele não esvazia a bexiga completamente. Ele tem o que se chama de micção imperiosa. Ele tem aquela vontade abrupta de urinar, que se ele não for ao banheiro, termina
não é? Ele urinando na calça. E aquela micção imperiosa. Você tem que correr, senão você vai ter uma micção na calça ou na cueca, que é uma coisa extremamente desagradável, que é isso que marginalizava o velhinho de 50 anos atrás. Então, aqui há casos, né, dantescos, horrorosos, uma história muito feia no passado, de que o velho não ficava dentro de casa. O velho, a partir de 80 anos de idade, ele ficava em um compartimento fora da casa, porque ele pedia xixi. E achava que o velho urinava de propósito, quando realmente aquilo já era um crescimento da próstata, que começava a dar esse tipo de sintomas, que são os sintomas irritativos. E os obstrutivos quais são? Isso ocorre em qualquer idade, pode ser com 45, com 50, porque tamanho de próstata não é documento. Você pode ter uma próstata pequena e sentir um monte de coisas, jato fraco, entendeu? Gotejamento pós-terminal, micção imperiosa, micção em 2 tempos. Você urina, acaba de urinar, quando você acaba de urinar, tem vontade de urinar, urina o restante, é chamada micção em 2 tempos. Isso pode ocorrer aos 80 anos de idade, aos 70, aos 50, vai depender muito, não é, da estrutura biológica de cada um. Então essa pergunta é pertinente e é cabível. Quanto à diminuição, no passado, há 50 anos atrás, começou-se a medir tamanho de próstata. Eu me lembro, e eu peguei isso aí, era assim, o indivíduo que tinha 50 gramas de próstata, se observava, de 51 gramas até 60, ele fazia cirurgia por dentro do canal. De 70 gramas em diante, ele fazia cirurgia aberta. O que é que ocorria? 50% dos pacientes melhoravam. 25% ficavam inalterados. Mas vem o pior. 25% operava e piorava. E aí, a tecnologia, a ultrassonografia, a urofluxometria, a cistometria, o casamento dessas técnicas melhorou muito o diagnóstico e o prognóstico e a indicação de quando operar esse paciente. Certo. Ok? Está respondido. Vamos ver se ele responde, se está respondido. A voz do senhor estava perfeita. Deu uma alteração aí, que está sendo compreendido, mas está um pouco mais baixo e está com eco. Se for fácil aí ajustar, pode ser que o microfone tenha desconectado. Vou pedir ao meu assessor para ajustar aqui. Mas a gente vai continuar aqui, que está tudo ok. E agora melhorou? Fala aí agora. Agora melhorou? Melhorou bastante. Pronto. Tá como estava no início. Eu acho que era a posição do alto-falante que eu botei, porque a sua voz estava muito baixinha. Eu não estava ouvindo direito. Diga. Pronto. Doutor, o senhor já falou aí realmente da idade de 45 anos. Eu já ouvi falar, algumas pessoas falando de 50, mas já ouvi falar no passado de 40. Como é que acontece essa variação, né, na idade correta para você começar a ter uma visita mais constante ao urologista? Foi ótima essa pergunta, é super pertinente. É o seguinte, existe uma sociedade internacional de urologia que diz o seguinte: a partir dos 50 anos de idade é mandatório você procurar o urologista para examinar a sua próstata. Abaixo de 50 anos, alguns aspectos. Primeiro, a genética, que é uma coisa fundamental nas doenças da próstata. Não somente o câncer de próstata, mas o HPV, que é a outra doença que é a mais prevalente, que se chama de hipertrofia benigna da próstata, que é o HPV, que incide 80% dos homens a partir dos 40 anos de idade. Por isso que é bom, é prudente que a partir de 40 anos de idade você vá ao urologista, ser submetido, você não precisa fazer toque sistemático ao 40. A partir de 50, sim. Abaixo de 50, entre 40 e 45, de 45 a 50, cada caso de per se. Cada caso vai ser estudado. Ele tem um aumento ao ultrassom, ele tem uma alteração de PSA, entendeu? Ele tem sintomatologia obstrutiva. Esses indivíduos, então, são tocados. Mas não necessariamente esses indivíduos necessitam, não é, de toque retal, entendeu? Antes dos 50 anos de idade. Ok. E varia muito. Tem pacientes que ele... Olha,
em 87, mais ou menos, não, em 90, em 87, 1987, quando houve aquela campanha de fazer cirurgia nos homens que estavam sondados, eu abracei essa causa e fui um baiano, um representante da Sociedade Brasileira de Urologia. E me foi dado, assim, eu sou daqueles apaziguadores, eu fui escolhido como sendo um dos representantes da urologia em relação ao Ministério da Saúde. Com isso, eu comecei a fazer mutirões. Então, eu já tenho 19 a 20 anos de fazer mutirões de próstata. Inclusive, Jonga, meu amigo, tem uma táticazinha assim para o homem ir. Né? Uma vez uma pessoa me perguntou sobre preconceito, se melhorou. Melhorou muito. Agora eu arranjei uma técnica, assim, deu um estalo em mim assim. Eu vou levar o ginecologista, eu vou levar o pediatra e vou levar o urologista. Aí vai a família. Então, virá festa na cidade. Isso eu comecei com um projeto meu que eu chamei de PPP, Projeto Próstata Pescador, que eu comecei a fazer isso com os pescadores. Tem uma historinha que depois, se der tempo, a gente conta o porquê disso. Sim. E depois eu fiz o mutirão da próstata acoplado com o cirurgião, o médico de mama, o ginecologista e o pediatra. Então, com isso, vira festa em todas as cidades. Se você atravessar o ferryboat, do ferryboat até Ilhéus, seguramente você não vai encontrar um homem virgem. E isso melhorou muito. Essa tática que eu utilizei é fantástica por causa disso. Ok, um abraço para minha querida Rose Madia, professora de inglês, que sempre está presente nas nossas lives. Ô, habeas corpus, você mandou aqui uma mensagem, mas eu acho que ela está cortada, viu? Ela finaliza aqui com mais eu fico à noite com mais vontade de urinar, principalmente nas madrugadas, mas aí complete aí para ver se tem mais alguma coisa para você dizer e daqui a pouco a gente fala mais. Tem mais pessoas aqui mandando mensagem. Um abraço, Everly. Tema muito pertinente, minha querida professora Jo Nunes. Muito bom, disse o habeas corpus. O senhor também já falou um pouco disso no início, mas eu queria que o senhor falasse agora com mais propriedade neste momento. Existe uma diferença da incidência do câncer de próstata, né, com relação à genética, a raça entre brancos, negros, americanos, europeus e asiáticos. Né? Então, fale um pouco sobre como é que acontece essa variação da incidência do câncer de próstata e por que, né, essa diferença. Isso aí é uma coisa assim, por exemplo, os negros do norte da África, e aí vem Senegal, Guiné, Angola, Mali, Costa do Marfim. Se você observar bem, você vê que o negro baiano ele não é tão alto quanto o negro americano. É porque não é da mesma zona. O negro brasileiro que veio do Congo, de Gana, de Camarões, entendeu? Da Zâmbia, eles são mais baixos. Repare que o negro americano ele é imenso. Não é? Senegal, Nigéria, entendeu? Eles são bem altos. A nossa raça, além de ser miscigenada, quer dizer, o negro que veio aqui, principalmente aqui para a Bahia, que é o país negro, né? O estado negro do Brasil, você vê que esses negros eles não são tão altos. Eles têm uma média de altura de 1,70 m para baixo. E o negro americano é 1,90 m para cima, porque eles não são da mesma localidade. E isso, além de ter a genética, quer dizer, quem é do leste da África e do sul da África não tem a mesma genética do negro do norte da África. O afro-americano, ele é oriundo exatamente daí. Vem de Angola, vem do Senegal, vem da Guiné, vem de Mali, vem da Costa do Marfim. E eles têm geneticamente, não é, um gene para o câncer de próstata maior do que a população geral. Então, o afro-americano e o negro do norte da África têm uma incidência maior. Dos brancos, dos países brancos, tem 2 países onde a incidência é muito grande. É a Islândia e exatamente a Austrália, que foi, não é, a precursora desse grande Novembro Azul. E é muito difícil você ver um oriental ter câncer de próstata. Mas é o tal negócio. Aqui
O homem brasileiro merece já um estudo, e é isso que eu estava lhe falando, que eu espero que Pompeu publique ao final, não é, da gestão dele, o estudo brasileiro da próstata, não somente do câncer, mas também da hipertrofia benigna da próstata, porque se sabe que ambos são doenças genéticas. Os indivíduos que têm, as famílias que têm uma genética desfavorável, tanto para o HPV, que é a hipertrofia benigna da próstata, como do câncer de próstata, é engraçado. Se você tem uma pessoa, ela tem um fator de risco 2,2 vezes. Não é? Se tiver um, se tiverem 2, é 4. Se tiverem 3, é 12. Se tiverem 4, é 16. Então, a probabilidade, é por isso que é importante, uma das perguntas que se faz, e hoje a genética já mostrou isso, é quantos parentes do primeiro grau, ou seja, pai, tio, avô, primo carnal e irmão. É muito importante, é muito mais importante você perguntar isso aos homens do que eles irem procurar a urologia aos 40 anos de idade. Então, é preciso que se alerte ao homem, que ele conheça um pouco do histórico familiar dele, porque isso muda um pouco a nossa conduta em relação ao diagnóstico precoce, tanto do câncer como do HPV. Pronto, então só para ficar um pouco mais didático, um homem de 48 anos, um homem de 40 anos, né? Eu a partir de 4 de dezembro. Pronto. Para eu imaginar que eu deva procurar um urologista, eu preciso pesquisar se eu tenho algum histórico familiar, um avô materno. Meu avô materno, se eu não me engano, teve câncer de próstata. Então já tem um. Isso. Você já é um candidato a fazer o exame, pelo menos o PSA, aos 40 anos de idade. Você não precisa de toque, vírgula, ainda. Entendeu? Entendi. Você precisa ir ao urologista. É uma coisa importante, eu queria aqui fazer uma colocação, porque hoje uma cliente minha me perguntou uma coisa engraçada. Eu fui ao clínico, eu fui ao cardiologista, ele me pediu o PSA. Aí ele pede só o PSA total. PSA tem 2 PSA. PSA total e PSA livre. Eu preciso, a urologia precisa desses dados, porque existe uma matemática onde você divide o PSA livre pelo total, e se esse número tiver acima de 15%, é bom. Se ele tiver abaixo de 15%, é ruim. Principalmente se o PSA estiver entre 4 e 10. Então, eu aconselho a você, quando você for, né, ao médico, vá logo ao urologista, não vá ao clínico, nem ao cardiologista, para ele pedir o exame pelo seu médico. Eu, por exemplo, eu costumo dizer, às vezes, o senhor pode fazer uma solicitação de eletrocardiograma. Eu não sei das doenças cardiológicas, respiratórias, qual é o CID que eu vou colocar. Você entendeu? Eu acho que cada um tem que ser no cada qual. O clínico geral, tudo bem. Né? O geriatra, tudo bem. Mas eu acho que cada um deve fazer a sua especialidade. É por isso que hoje a medicina é tão especialista. E é por isso que hoje a gente consegue um diagnóstico precoce. Né? Eu digo sempre que o homem que morre de próstata é o homem que quer morrer de próstata. Hoje você tem a certeza absoluta. Só morre de próstata quem quer. Porque se ele fizer os seus exames periodicamente, seguramente eles não vão ter esse tipo de problema. Maravilha. Deixa eu mandar um alô aqui para o meu sogro Marivaldo Oro, poeta, que está aqui nos assistindo. Fernando Motoboy. O Renê Vilela está perguntando qual o prazo para redução da próstata através de medicamentos. Fala-se em 6 meses, é isso mesmo? Existem, aquilo que eu lhe falei, né? Há 40 anos atrás era cirurgia. Hoje existe tratamento clínico das doenças da próstata. Tanto para o adenocarcinoma como para o HPV. O HPV, ele diminui. Existem 2 substâncias que são inibidores chamados a 5-alfa-redutase, que é uma substância. Existe a finasterida e a dutasterida. Esses 2 remédios são extremamente utilizados para pacientes jovens que têm sintomatologia grave de micção. Então, e a próstata murcha. Qual o período?
Em torno de 4 a 6 semanas, você já observa uma diminuição dos sintomas, você começa a ver logo com 2, 3 semanas. E para ver a ultrassom se a próstata diminuiu, em torno de 2 meses. Beleza. Miluca está dizendo aqui, parabéns, meu querido amigo irmão Toninho. Excelente entrevista. Um abraço. Milu, depois eu conto a história dele. Ele é que fez eu fazer esse mutirão de próstata. Esse é o grande criador. Não, quem criou o mutirão de próstata não fui eu, não. Foi Milu. Depois eu conto a história dele. Um abraço para o Tony meu irmão Black, PS Santos, Sidney, Oficial PM, Carlotilda, Rosemaidir, Jô Nunes, Dan Souza, Costa, doutora Bianca Macedo, o meu sogro aqui, eu estou perguntando. Minha musa. Sua musa, é? Minha musa, minha colega, espetacular. Que maravilha. Meu braço direito em uroginecologia. Fantástica. Maravilha. Seja bem-vinda, minha querida doutora Bianca Macedo. O PSA, depois do resultado, apresentando sem problemas, é necessário fazer o exame de toque? Está perguntando o Marival. Não, senhor. Se você tiver abaixo de 50 anos, está dispensado. Aos 50 anos de idade, eu tenho uma sistemática. Qualquer volume, qualquer nível de PSA, eu toco a próstata. Por quê? Não necessariamente. PSA não é um marcador, ele não é câncer afetivo. Ele é prostatoafetivo. Ele mede a quantificação de tecido prostático. Você pode ter um PSA baixo e ter câncer de próstata. Você pode ter um PSA muito alto e não ser câncer de próstata. Existe uma outra doença, nós já falamos sobre câncer e HPV, mas existe uma terceira doença que é muito frequente, não é? E que é quem mais aumenta PSA, que é a prostatite. A prostatite é um processo inflamatório da próstata que ocorre em qualquer idade. Antigamente era muito mais frequente em indivíduos jovens, bem abaixo de 40 anos de idade, é quando o indivíduo tinha as gonorreias, as doenças sexualmente transmissíveis, isso há 40, 50 anos atrás, era muito frequente. Hoje, olha, eu tenho hoje mais de 10 anos que não vejo uma prostatite aguda causada por uma uretrite maltratada ou destratada, quando eu digo, tratamento não feito por especialista. Não, mas a prostatite crônica, que é uma doença inflamatória da próstata, que pode ser até uma migração de bactéria do intestino diretamente para a próstata, causando infecção urinária e depois causando prostatite inflamatória, que é chamada prostatite tipo 1. Não vamos entrar em muito detalhe, porque hoje já tem 5 classificações de prostatite. Vamos falar sobre só a aguda e a crônica tipo 1, certo? Que são as duas inflamatórias. Beleza. O habeas corpus está dizendo aqui, eu fico à noite com mais vontade de urinar, principalmente nas madrugadas. Mas eu preciso saber, irmão, se isso é por causa dos meus 54 anos ou por andar com roupas apertadas e armado, é policial militar. E logo após que folgo a roupa, e isso se dá, né? Ele começa a sentir essa vontade de ir no banheiro urinar, principalmente à noite para dormir. Isso é por conta dele já ter 52 anos, é por causa de 54 anos, é por causa do aperto da roupa? Da idade, não é por causa de roupa apertada, cueca apertada, isso é mito. É mito. Provavelmente ele deve ter uma história de outra coisa. São as doenças paralelas a partir, né, de 50 anos de idade. Preciso ver se ele não é hipertenso, se ele é diabético, se ele toma remédio para diabetes ou remédio para hipertensão, porque tudo isso causa o aumento do número de micções. Por exemplo, losartana e hidroclorotiazida são 2 remédios normalmente utilizados para hipertensão, que todos 2 fazem com que você urine mais durante a noite. E se ele tomar à noite, é pior ainda. É por isso que é aconselhável você usar durante o dia e não durante a noite. Certo. Deixa eu fazer um parênteses aqui para falar de mitos, né, que o senhor falou aí. Eu me lembrei aqui de alguns mitos, quer dizer, não sei se são mitos, né, o senhor que vai dizer. Andar de bicicleta demais, né, aquele colchão da bicicleta, a questão da masturbação.
dizem que influencia realmente na próstata. São mitos? Não, não é mito. Ele aumenta a PSA. O ciclista, você tem que levar pelo menos 4 dias sem pedalar, né? Sem se masturbar, sem ter relação sexual, sem ter, não é, poluição noturna, sem sonhar com mulher nua, entendeu? Mulheres bonitas, entendeu? Porque tudo isso, o problema quando você vai fazer o PSA, o repouso, não só físico, mas o repouso sexual, leva a isso, porque isso aumenta. Ele dá um PSA errôneo. Se você fizer não PSA, no indivíduo que teve uma relação sexual na noite anterior, ele vai dar alterado. Se ele fizer o toque retal e for fazer o PSA, vai dar alterado. É por isso que a gente pede um prazo de 4 dias aproximadamente para que ele não faça atividade física, inclusive de academia, entendeu? Fazer muito esforço físico e tudo. Uma caminhadinha leve, subir escada, isso não vai alterar não. Mas o exercício mesmo, não é padronizado, essas caminhadas de 10 quilômetros, isso aumenta a PSA. Sim, mas não, essas não práticas aumenta a próstata, aumenta o não PSA. causa problema a próstata, só aumenta o PSA. Não, É isso? não. Ok, É aumento do PSA. É o PSA errôneo. pronto. Vamos lá. O René Vilela. Tenho 2 irmãos com problema de próstata. O primeiro, 62 anos, e o segundo, 65 anos. Ambos tiveram aumento da próstata. Significa que tenho que ir ao urologista semestralmente? Não, A cada semestre? anualmente. 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 O exame de próstata é anual. Semestral é circunstancial e é específico. O seu urologista vai determinar se você deve voltar com 1 ano ou com 6 meses. Isso ocorre, por exemplo, indivíduos que têm uma sintomatologia muito gritante, que tem um histórico como esse, seu amigo que me perguntou, então ele tem uma propensão, não é, familiar. Seguramente os irmãos são portadores de HPB, que é hipertrofia benigna próstata, ele também vai ser. Ele tem uma prevalência aí de pelo menos 8 vezes de chance do que a população geral. Mandar um abraço aqui para minha querida Major, minha querida Major Flávia, que é comandante da Ronda Maria da Penha de Salvador. Grande abraço, querido. Eu não vi ainda o cliente do senhor, o nosso querido Coronel Walter Menezes, seu amigo. Vamos ver, deve ter cochilado no horário. Vamos lá. O Roque César está dizendo boa noite, muito interessante esta palestra, esclarecedora. Parabéns, Dantas. R. Freire, parabéns, professor Dr. Antônio Vinhais. Você merece todo o meu respeito. Vamos entrar aqui na parte que a gente fala. O senhor já citou algumas aí, mas eu queria que o senhor se atesse mais propriamente a algumas doenças, né? Os 3 tipos de doenças que mais acometem a próstata, que é a prostatite, a HPV, né, e o próprio câncer de próstata. Essas doenças, o que é que ela... O senhor já citou também o que é que pode causar, né, o câncer, a questão da hereditariedade e tal. Mas a prostatite, HPV, o que é que pode causá-la? Olha, a prostatite, que é um processo inflamatório, cursa com febre, com aumento da frequência miccional diurna e noturna, com dor à micção, entendeu? Ela é uma complicação, digamos assim, da infecção urinária e da afecção prostática causada, inclusive até por biópsia de próstata, quando você vai tentar dar o diagnóstico do câncer de próstata. Dessas doenças, Ednei, infelizmente, o câncer de próstata é a única que não dá nenhum sintoma. O câncer de próstata, ele é traiçoeiro. E é por isso que nós, da urologia, lutamos tanto para que esses pacientes vão ao urologista, não é, para fazer um estudo. Por quê? Porque até os anos 80, até 85, mais ou menos, o câncer de próstata ele não tinha cura. De 85 para cá, só morre de câncer de próstata o homem que quer, porque tem várias alternativas de tratamento e o indivíduo vai morrer de unha encravada. A não ser que ele, excepcionalmente, ele tenha um câncer, não é, de alto grau, um câncer invasivo e um câncer extremamente multiplicador. É frequente isso? Também não. Então, na maioria das vezes, se você vai
ao seu urologista, diagnostica um câncer de próstata, você vai ter cura do seu câncer. Certo, agora... E isso... Claro, Pode. prossiga. É melhor você perguntar. A prostatite e o HPV, eles têm alguma correlação no acometimento do câncer de próstata? Por exemplo, se o indivíduo tiver uma prostatite ou um HPV, isso gera uma tendência dele ter um câncer de próstata ou não tem nada a ver? Não, isso é mito. Ele tem as duas doenças concomitantemente. Você pode ter HPV e um câncer pequenininho, como eu digo, surdo, dentro da próstata, aumenta o PSA, entendeu? Por causa do tamanho, do volume da próstata. Uma próstata de 80 gramas, ela fabrica muito PSA, então ela é grande. Então isso mascara um pouco. É por isso que hoje tem a ultrassonografia, não só transabdominal como transretal, e agora já surgiu um outro exame que é assim, a qualquer luxo hoje para você dar um diagnóstico mais efetivo em indivíduos que têm genética, indivíduos que têm PSA elevado, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, que é o exame que tem a maior acurácia para hoje você dar o diagnóstico de câncer de próstata. É muito frequente você ver um paciente com HPV e com câncer de próstata. Você pode ter uma prostatite e pode ter também um câncer de próstata. Mas não é a prostatite, ou a causa da prostatite não é o câncer. Nem o câncer, a causa é a prostatite. Ele tem as duas doenças, né, embriologicamente diferentes. Olha, aí não morre mais. O nosso querido Coronel Walter Medeiros já está na área. Perdeu muita coisa aí do meu chefe. Vai ter que assistir a live quando ficar pronta, né, aqui no Instagram, também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas, e também lá na rádio da PMBA. Nós estaremos reproduzindo essa live na rádio da PMBA, para quem quiser ouvir pela internet, pelo aplicativo da internet. Um abraço também para a Kátia Novaes, que está aqui nos assistindo. Doutor Vinhais, quando nós conversamos com o nosso querido João Galucas, né, sobre o Outubro Rosa, né, sobre o câncer de mama, ele disse que não existia possibilidade de nada ser feito, né, para evitar um câncer de mama. Que o que pode ser feito realmente é o tratamento precoce. São os exames feitos precocemente para diagnóstico e o tratamento, e isso sim é o que salva. O mesmo acontece com a próstata. Existe algum tipo de alimentação que possa ser evitada porque ela acelera o processo do adoecimento da próstata? Existe algum comportamento que possa ser feito para que a gente possa evitar esse tipo de problema? Evitar câncer de próstata não existe. Não, isso é um mito. Ninguém evita o câncer de próstata porque é uma doença genética. Existem concomitantemente fatores ambientais e alimentares. E aí eu vou colocar para você. Por exemplo, existe uma praga universal que se chama fumo. O usuário, o fumante inveterado, quanto mais, ele tem um risco de 10 vezes mais do que a população geral. Um indivíduo que ingere, né, gorduras saturadas, por exemplo, você comer uma picanha circunstancialmente, né, e aí nada contra o boi, mas a carne bovina ela é mais deletéria do que a suína e do que, não é, os ovíparos. Então é uma coisa assim, você vê que o mundo hoje está mudando, você vê que a gordura antiga do porco que a vovó guardava para fritar as coisas, está hoje num preço, triplicou em relação, né, ao azeite de oliva. Se verificou que o azeite de oliva é mais danoso para a nossa saúde do que a gordura da carne de porco. Então o porco voltou, você vê. Na Alemanha, por exemplo, se come muito porco, na Holanda, entendeu? Você vê que bode e porco hoje são os dois animais mais comestíveis na Europa, né? Se usa menos a carne bovina. A carne bovina é mais utilizada nas Américas, né? E a carne gorda bovina, né? A obesidade, a utilização de glúcidas excessivamente, você vê que, em que pese os Estados Unidos serem o país que né, o maior
índice de obesidade mórbida juvenil e infantil é lá. Por quê? Eles têm uma alimentação altamente desregrada. Eles não têm uma... Eles falam muito na alimentação saudável, mas eles não usam. A alimentação saudável, quem usa somos nós do interior. Né? Por isso que você vê, por exemplo, a incidência de câncer de próstata em pescador. O pescador, ele troca, às vezes, o peixe pela carne. Mas o que ele come mesmo é o peixe. São coisas... Você não vê um pescador obeso. Você já viu, Ednei? Você gosta de pescar, não? Não. Eu Mas não você tenho deve ter costume de amigos pescar, aí não. que pescam. Mas eu Você já conhece pesquei algum pescador? e é muito bom. Conheço Né? pescadores. Pois é, você não vê um pescador obeso. Entendeu? Então, obesidade, fumo, deficiência de vitamina A, não é? Intoxicação por cádmio, deficiência de zinco. Isso são fatores que ajudam, não é? São fatores concomitantes que agravam o câncer da próstata. Mas eles não são especificamente e meramente causadores. Entendeu? Eles são, como nós chamamos, fatores de risco. Evitar isso. Quanto mais evitar, melhor. E tem aqueles fatores de proteção, que são, não é, hoje a coqueluche, as frutas e verduras vermelhas. Né? É uma coisa engraçada, existe um remédio chamado tomate. O preço de um tomate é mais de 3 quilos de tomate. Eu pergunto sempre, por quê? Porque tomate e tomate são sinônimos. Então, por que você não come o tomate, que é muito mais saudável, não é? Maçã, pera, entendeu? Então, todas essas frutas que nós temos em abundância, principalmente aqui no norte do Brasil, não é? Elas são fatores de proteção. Elas não vão evitar quem tem, porque quem tem pode ser um fator genético. Mas ela pode minorar e diminuir muito, não é? Digamos assim, o agravamento, não é, desse câncer, que às vezes é um câncer indolente, que é aquele câncer que, não é, o indivíduo tem o câncer, mas o câncer não cresce, o PSA não se eleva, e é por isso que você vai ver depois, quando vocês perguntarem a respeito de tratamento, por isso que tem tanta variante, e a cada dia nós estamos mudando um pouco a concepção do tratamento do câncer de próstata. Antigamente era clínico, antigamente só tratava clinicamente, então era quimioterapia ou radioterapia. Depois passou a cirurgia, todo mundo cirurgia. Agora nós temos algumas escolhas, depois nós vamos ver, a depender da quantidade de perguntas que vocês vão fazer aí. Se é o tomate, independente dele ser maduro, verde, tanto faz. Tanto faz. Antes, para o senhor dar uma descansada, deixa eu falar aqui. Vocês estão observando que tem a ver também com a questão da alimentação. Então, em paralelo aí com esse aprendizado com o nosso querido doutor, procure aí o nutricionista Cláudio Cunha para saber aí o que você tem que comer para não ter falta de zinco, certo? Para poder balancear aí o seu organismo. Um abraço para o Araújo, Capitão Sérgio, Bruno Torme, Yara Guimarães, Carlos César, Bela Falcão, Bel, Luiz César, Gilson Santos, o nosso querido René Vilela, o Fantástico, a gente chamava ele de Fantástico lá na faculdade. Ele diz, sensacional essa entrevista. Ele atende através do plano de saúde? Eu atendo em algum lugar que atende o plano de saúde? Eu atendo, sim, lá no Hospital da Bahia. No Hospital da Bahia, né? A Fita Conserve, viu? Se você... não, você trabalha em banco, né? A Fita Conserve lá também. Quem for policial militar aí, servidor público, procura aí o doutor no Hospital da Bahia. Erildo Júnior, doutor Vinhais, um abraço do seu amigo Guido, estou acompanhando. Seja bem-vindo. Guido é o construtor dos meus barcos, é o pai dos meus barcos. Guido. Olha aí. Então quer dizer que o senhor pesca também, né? O senhor navega por esses mares. Isso, navego e pesco. Que maravilha. Isso é qualidade de vida. Milucas, excelente explicação, tio. Beijos. Temos aqui ainda Clube de Tiro, Karine Vivas, a galera do Notícias Bahia e Carla Penalva. Sejam todos muito bem-vindos, façam suas perguntas. São exatamente 20 horas e 49 minutos. Essa é a 14ª edição do Bate-Papo na Rede, um projeto que nós iniciamos já uns 3 ou 4 vezes para compartilhar informações importantes aqui nas nossas redes sociais. Doutor Vinhais, vamos
Aqui, quais são os exames possíveis para identificar problemas na próstata e de quanto em quanto tempo esses procedimentos devem ser feitos? Ó, você falou aí, o paciente que não sente absolutamente nada vai com 40 anos de idade procurar urologista. Que exames a gente pede? Então nós vamos pedir, não é, um exame de urina, não é, para ver se ele às vezes tem algum tipo de queixa, é fundamental, porque esse problema do sujeito urinar muito não significa necessariamente que seja prostata, não. Infecção do trato urinário é uma doença, cálculo renal, por exemplo, dá muita infecção urinária e o indivíduo de 30 anos de idade levanta 10, 15 vezes na noite para urinar. Isso não é problema de próstata, é problema de infecção. Então, a infecção urinária é uma das causas dos fatores irritativos, como eu falei. É o aumento da frequência miccional durante o dia e durante a noite. Então, a gente pede um exame de urina, que é o sumário de urina, né? O PSA, que é o antígeno prostático específico, e eu sistematicamente solicito, eu tenho uma rotina minha que eu criei há mais de 40 anos, pedir uma ultrassonografia do aparelho urinário. Eu estudo rim, não é? Ureter, bexiga, próstata, e com isso eu consigo, não é, dar diagnóstico que a gente chama de incidentalomas. O que é incidentaloma? É aquele indivíduo que o ultrassom descobre que ele tem um tumor de rim, que ele tem uma massa na bexiga, que ele tem uma massa, né, na próstata, que ele tem um cisto na próstata, que é uma doença difícil, um cisto renal. Então, isso, eu acho que eu sou urologista, mas eu não sou só urologista. Eu sou, acima de tudo, um médico que vou trazer a saúde para um paciente do sexo masculino. Então, eu incluí, porque antes de ser, eu lhe disse que antes de ser, eu fui urologista por acaso, né? Eu iria ser um ortopedista, mas antes de tudo eu fui clínico. Então, eu tenho essa concepção. Meus grandes professores, que Deus o tenha em Santa Paz, me ensinaram isso. A ser, antes de tudo, clínico. Então, são esses os exames. Aí, a depender do resultado desses exames, é que a gente vai prosseguir com uma investigação. Certo. O doutor Jonga disse que teve um problema na internet, mas já voltou aí. Jean Gomes, seja bem-vindo. Uma pergunta, algumas perguntas recorrentes, né, que o pessoal nos encaminhou quando nós divulgamos aqui essa entrevista, é a seguinte: por que se faz o toque retal e o PSA? Por que não se pode fazer só o PSA? Ótima pergunta. Olha, veja bem, nós podemos assim dividir isso em três partes. O toque retal, isoladamente, ele dá entre 30% e 33% do diagnóstico de uma doença prostática. Vou lhe explicar. Bom, eu vou fazer um toque retal. Ele tem uma próstata pequena, é lisazinha e tal, tem 30%. Por quê? Ele pode ter um PSA um pouco elevado e na ultrassonografia ele tem um lobo médio da próstata. A próstata é uma glândula que ela tem 5 lobos. Ela tem 2 lobos laterais, que são os mais frequentes. Ela pode ter um lobo anterior, ela pode ter o lobo posterior, que é exatamente o que mais incide o câncer de próstata, e um lobo mediano, que é aquele lobo que cresce para dentro da bexiga. Você não vê isso no PSA e não vê isso no toque retal. Por isso que os 3 exames vão lhe dar entre 90% e 96% de probabilidade de dar um diagnóstico de uma doença da próstata, especialmente a HPV. Certo, mas unido a essa... Eles são somativos, eles não são, substitutivos. Eles se somam. Entendi. Mas somado também a essas perguntas, vem a outra. Existe algum procedimento que substitua o toque retal que já está aí em encaminhamento, né, para quem vai completar, sei lá, 40 anos daqui a 10 anos, 20 anos? Eu vou contar uma coisa, é quase que uma piada. Em 1987, os japoneses criaram uma cadeira que tinha um probe que entrava no reto do indivíduo. Imagine, o meu dedo, eu caço uma luva 7, né? Então, o meu dedo, né, eu sou canhoto, então é esse o meu dedo. Então, ele tem um calibre 3 vezes menor do que o probe transretal. Então, eu tenho um amigo meu americano, que ele dizia que o japonês criou a cadeira
do transdutor transretal, os japoneses criaram para os americanos se sentarem. Então é o seguinte, não existe o toque retal, você toca na próstata, é o único exame, por isso que é chamado exame digital da próstata, é EBR, exame toque retal, é chamado de EBR, que é o exame digital. Eu vou pegar na próstata, eu vou sentir o tamanho dela, eu vou sentir se ela é dura, se ela está amolecida, se ela está pétrea. Com isso eu tenho uma probabilidade de 30%, somado ao ultrassom e somado ao PSA, eu vou ter um diagnóstico de quase 100%, né, de certeza de que tipo de doença o paciente tem. É fundamental, insubstituível. É insubstituível. Doutor Vinhais, diz aqui a Nalva Amoedo. Doutor Vinhais é um cérebro fantástico. Arudi Costa, meu amigo Bigode, estamos no ar. Arudi Costa, seja bem-vindo. É filho do meu grande professor Arudi Pena Costa, ele é filho dele. RC Farias, grande abraço, professor Vinhais. R. Freire, necessitei operar minha próstata aos 49 anos. Hoje tenho 62. Tá cortado aqui. Tive a sorte de ser operado. Tive a sorte de ser operado por Vinhais. Desde aí somos amigos de navegação e pescarias. Professor ABS do Murrinha. Abraços do Murrinha. Raimundo Murrinha, é a figura. Grande abraço, Raimundo Murrinha. Ele está lá também. Ele ia morrer e eu botei ele para viver, para ele continuar morrendo todo mundo. Que maravilha. RC Farias, parabéns pela live. Mande aí um grande abraço ao professor Roberto. Grande abraço aí, professor Roberto. Vamos em frente. Nobre doutor, fora a questão do preconceito, né, com uma relação da dedada, né? Existe aquele estigma dedada, os homens acabam achando isso uma afronta à masculinidade, mas disse que o medo generalizado do homem em procurar um médico, né? Existe esse conceito. Existe algum estudo sobre isso? A que se deve essa resistência que o homem tem de procurar um médico? Quais as consequências? E se está melhorando com o passar do tempo? E aí o senhor aproveita também e fala, né, sobre a etapa mesmo, né, do exame de toque, né, a duração, para que a pessoa possa se desmistificar um pouquinho desse tema. Isso mudou. Isso que você colocou a dedada, por exemplo, isso é uma coisa que pertence ao passado. Olha aí, o Milu, esse meu grande amigo, o presidente da colônia de pesca, que é o grande artífice desses meus mutirões, ele me perguntou assim, vem cá, há uma resistência muito grande, o que a gente podia fazer? Eu digo, explicar. Então, antes de fazer o mutirão, nós tínhamos uma palestra com homens, mulheres, meninos, cachorro, papagaio, todo mundo numa sala, mais de 100 pessoas na sala. A gente fazia uma explanação dialogada, não é uma aula. É isso aí. Eu, inclusive, pedia a Valtinho, ao Coronel Walter, pedia a Milu, pedia a Guidu, para eles lerem antes a minha explanação, para chegar num nível, não é, de aceitação, para que a gente pudesse discutir na vigência dessa explanação dialogada, e não uma aula, para que os indivíduos perdessem o medo. E isso mudou. Hoje, eu trabalho numa instituição que é interessante. O indivíduo com 40 anos, ele vai lá e diz, doutor, eu prefiro fazer o toque. Quer dizer, a coisa agora está ao contrário. O homem perdeu completamente. Então, isso se deve à disseminação, não é? à orientação que se dá, não é? Para que o indivíduo procure, não é? Inicialmente o câncer da próstata. Aqueles medrosos interioranos, na consulta, ele chega, eu converso com ele, eu levo pelo menos 10 a 15 minutos conversando. Minhas consultas são demoradas. Elas demoram aproximadamente de 20 a 30 minutos, principalmente a primeira consulta. Eu explico tudo o que é e não tem nenhum paciente que se recusasse. Olha, entendeu? Vou contar uma história assim. Eu só tive até hoje, na minha vida, um paciente que me disse que não ia fazer o toque. Imagine, foi um advogado. Ele era irmão de 2 pacientes
meus que tinham câncer de próstata e um que tinha HPV. E ele era o quarto integrante, era o único que era formado. Era o único que era formado. E foi o único que, não é, se recusou a fazer o toque. Esse paciente teve um câncer e eu soube que ele faleceu de câncer de próstata. Então é aquela coisa, não é cultura, não é cultural, é esclarecedor. Você tem que esclarecer o indivíduo que aquilo é necessário e que aquilo vai facultar, não é, uma melhora da sua saúde, não é, física e mental. Não é agredir, não é chegar e fazer o toque logo, não. Nos mutirões, na terceira e quarta etapa de mutirão, eu já não faço mais explanação dialogada. Mas, sistematicamente, quando eu vou a uma cidade que nunca teve um mutirão, a primeira coisa é a explanação dialogada. E isso foi Milu que me ensinou. E assim, mando fazer um corretivo por um leigo para não ficar com aquele nível cultural, que às vezes a gente fala uma linguagem, as pessoas dizem, mas esse doutor é inteligente e não entende nada. Não é? É preciso que você fale a linguagem do povo. E isso eu aprendi a fazer durante essa instância. Eu sempre digo que é muito mais fácil eu dar uma aula num congresso de urologia do que dar aula para um povo que não tem esclarecimento sobre o câncer de próstata. Porque eu tenho que fazer uma série de adaptações. Verdade. Conhecimento é tudo, minha gente. O MK, ou é a MK, né? MK Farias, MK Santana Farias. Grande abraço, professor. Nalva Moedo, doutor, é verdade que temos que beber 2 litros de água por dia? Tem alguma interferência aí na próstata, 2 litros de água por dia? Não, não tem interferência no crescimento da próstata. Tem interferência, não é, digamos assim, o aditivo humano é a água, né? Nós somos 80% água. Então a gente precisa repor essa água. Então é sempre bom se beber, eu digo assim, 50 miligramas por quilo de peso. Você pega 50, multiplica pelo seu peso, você vai ter quantitativamente, não é, o que você deve ingerir de líquido nas 24 horas. Maravilha. Nossos irmãos aqui da Notícias Bahia. Doutor, boa noite. Tenho 36 anos. Quando dá vontade de urinar, se eu não vou logo, arde e sinto algo, tipo uma dor no pé da barriga. Algum sintoma, é um sintoma mais grave? De coisa mais grave? Não, isso pode ser uma infecção urinária, pode ser um cálculo. Próstata não dá isso. Certo? A não ser que o indivíduo esteja em retenção urinária, ou seja, ele não está conseguindo esvaziar completamente, não é, a sua bexiga. Mas com 36 anos de idade, é mais um fator inflamatório, provavelmente um cálculo de bexiga dá muito isso. Certo. É a doença que mais dá esse tipo de sintoma. Agora, segurar a urina por algum motivo, né? Sei lá, qualquer tipo de motivo, ele pode causar alguma inflamação que afete a próstata? Pode. O bom esvaziamento vesical é o primeiro tratamento que você faz para tratar a infecção urinária. É o esvaziamento pleno da bexiga. Por exemplo, eu vou lhe contar uma história que é muito interessante, que é dos anos 60, do início dos anos, do final dos anos 50 para os anos 60. Tinha um professor na Inglaterra, que foi o grande homem descobridor, foi o primeiro indivíduo a tratar a infecção do trato urinário, e as meninas não urinavam, todas as meninas do colégio tinham infecção do trato urinário. E ele aí, como urologista, ele foi lá no colégio, ele verificou que o banheiro era coletivo. Ele criou um banheiro feminino, né? O homem faz xixi no poste, a mulher, ela esvazia, não é, a bexiga num santuário, né? Com espelho, com flores, não é? Com todo o adereço. Porque sempre tem que levar uma amiga. Exatamente. Então, as meninas, metade das meninas, curaram a infecção urinária sem fazer nenhum tipo de tratamento, só com esvaziamento. Ou seja, a cada 3 horas nós deveremos esvaziar a nossa bexiga. O ideal é isso. Entre 3 e 4 horas. Não esperar aquela vontade de micção imperiosa, porque às vezes você pode não conseguir o local adequado e isso pode provocar a infecção do trato urinário. O que significa que urinar durante a madrugada é normal.
É uma coisa boa, salutar, mas não 5 vezes. Uma Certo. vez, duas vezes no Vez, máximo. né? Mas, A Nalva Amoedo está dizendo, consulta de verdade, doutor Vinhais ouve o paciente, beleza. Aqui está escrito Pirinho, mas é o nosso querido Coronel Walter Menezes. Verdade, ele é muito bom médico, já estou acostumado com os conselhos de doutor Toninho e seu dedinho santo, olha aí, é um dedo, tá vendo aí? é um dedo santificado. Lali Coronel Lucas, aqui. parabéns por essa live tão esclarecedora, fantástica. Beijo da irmã Lali Lucas. É a sogra. Lali Lucas, irmã de Jonga. Lali é a sogra do Coronel É a Walter. sogra de Valtinho. Olha aí. Coronel Walter. Não, o senhor pode chamar de Valtinho, quem não pode sou eu. O Notícias Bahia também está dizendo aqui, obrigado pelas informações. Graças a Deus está sendo a contento. Também o senhor tem muito conhecimento. Mais uma entrevista maravilhosa, né? Exemplo de tantas outras que nós fizemos aqui nesta primeira temporada. Vamos lá. O senhor já contou uma história pitoresca, não sei se foi essa que o senhor, né, reservou para essa noite. Mas o senhor tem alguma outra história pitoresca, já com algum acontecimento em atendimentos do senhor? Obviamente sem citar nomes. Eu vou lhe contar, porque hoje eu atendi a parente desse. Você sabe o seguinte, nós temos assim uma sala urológica, né? Você tem aqui a mesa, você tem um paciente de frente de você, não é isso? Há hoje um computador ao lado, e a mesa ou fica atrás ou fica ao lado, não é isso? Então, você explica tudo. O senhor faz favor, o senhor vá ali na mesa, não é? Deite, tire a roupa, não é? E se deite. Né? Vá ali até a mesa e tire a roupa. Bom, eu estou aqui no computador. Quando eu me viro, está o sujeito completamente nu, em pé em cima da mesa. Eu disse a ele que ele fosse até a mesa. Ele ficou em pé, em vez de deitar, ele ficou deitar. E um outro, essa é bem recente, ele perguntou, doutor, existem várias formas de fazer um toque retal, paciente de pé, deitado, de lado, que todas essas variantes, inclusive a Sociedade Brasileira preconiza, a escolha do paciente e do médico e da própria ambiência. E eu disse ao paciente, olha, o senhor pode tirar a roupa e ficar deitado ali. Ele tinha me perguntado como era o toque. Quando eu virei do lado, assim, que eu saí do computador, que eu olho, está ele plantando bananeira com as nádegas para a parede, completamente nu, com as pernas abertas. Então, olha, eu não me aguentei de dar risada, porque esse paciente que fez isso, hoje a esposa dele foi lá, entendeu? E me contou de novo esse fato de agora. Ou vão me perguntar alguma coisa pitoresca, eu vou contar a história de seu marido. Olha, essa consulta passou de 1 hora, porque eu não me aguentei de rir, depois ele também, não é? Então, coisa. E teve um outro também engraçado, eu mandei que ele tirasse a roupa e se deitasse. E eu deixo habitualmente uma outra capa para mim pendurada. Quando eu vi, ele ficou nu, pegou minha capa e vestiu, se deitou com a minha capa. Tem coisas assim, pitorescas de consultório urológico, né? Uma coisa que não pode ter nunca uma filmadora, né? Porque senão vira um programa humorístico. Maravilha, doutor. Para quem está entrando agora, né, para quem entrou no meio do caminho, este é o Bate-Papo na Rede, a 14ª edição deste programa que nós criamos para compartilhar, né, aqueles conhecimentos de amigos, né, serviços de amigos, de conhecidos, de amigos, para a nossa rede de seguidores aqui do Instagram e do YouTube e do Facebook. Lembrando que ao longo, né, desse período nós já temos aí no banco de dados aí, no nosso Instagram e lá no YouTube, Jornalizando por Adnei Dantas, entrevista com um psicólogo falando sobre como lidar com o luto, entrevista com a fisioterapeuta, nossa querida soldado Maria Moura, falando sobre o autocuidado, né? Temos entrevistas sobre viagens, temos entrevistas com o nosso querido nutricionista Cláudio Cunha, né, sobre nutrição. Então, lives musicais, né, que vocês podem curtir em música de qualidade com o Sargento Carlos Lima, né? Então você não perde por aproveitar nosso banco
de lives aqui no Instagram e também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações. Nós já estamos na nossa reta final da entrevista com o nosso querido Dr. Vinhais, né? Temos aqui a querida, o MK Santana falando: parabéns pela iniciativa. Abraços, professor Caliane e Roberto. Um abraço aí, Caliane e Roberto. Rosimaidia, live de excelência. E sou encantada com a forma como o doutor Vinhais conduz as suas consultas. É o seu trabalho, parabéns. Rapaz, e o nosso querido coronel Walter Menezes é altamente bem influenciado, porque as duas entrevistas que nós fizemos por indicação dele, nosso querido doutor João Galucas e o senhor, estão sendo entrevistas fantásticas. Os senhores realmente sabem falar didaticamente, têm muito conhecimento, né? E está muito interessante essa conversa, está sendo muito instrutiva. Eu tenho certeza que quem está assistindo, se ainda não procurou urologista, já está no tempo, com certeza vai procurar o senhor. Doutor Vinhais, o que é que o senhor tem mais uma coisa que eu queria que o senhor me dissesse é o seguinte: tem muita mulher assistindo aqui a live, né? Eu, inclusive, falei que era bom que as mulheres participassem para que elas possam, né, através do conhecimento, convencer, né, seus maridos, sei lá, filhos, as pessoas, os companheiros, a tomar a iniciativa de procurar um urologista. Na experiência do senhor, como é que as mulheres, né, que possuem companheiros turrões, medrosos, podem convencê-los a procurar um urologista? Olha, hoje com a difusão, com a internet, elas buscam, né, habitualmente, é uma coisa interessante, eu diria assim, 60% das consultas urológicas para a próstata são feitas pelas esposas. É engraçado isso. Assim, doutor, o senhor me desculpe, quem marcou essa consulta não fui eu, não, foi minha esposa. Quer dizer, as esposas estão tomando a iniciativa de marcarem a consulta para seus parceiros. Isso é uma coisa boa. Eu queria só fazer uma coisa, já que Jonga está aí assistindo. Tem um estudo genético extremamente importante, novíssimo, que está correlacionando a genética do câncer da próstata a alterações genéticas do P53, o P21, que é um gene, não é, do cromossoma. Digamos, o que é isso, né? Eu tenho uma célula, nós somos feitos de um aglomerado, um conglomerado de células. Essas células têm um conglomerado de cromossomas e esses cromossomas têm um conglomerado de genes. Existe um gene específico para câncer de mama, que é o mesmo do câncer da próstata. Então isso vai mudar um pouquinho a genética. Indivíduos que não têm, homens com doença da próstata, né? Ou seja, pai, tio, avô, primo carnal, irmão, com doença da próstata. Mas tem avó, mãe e irmã com câncer de próstata. É prudente esses indivíduos iniciarem a sua porque já existe uma correlação genética entre o câncer da mama e o câncer da próstata. Eu diria a você, Ednei, uma coisa assim, o grande futuro, provavelmente eu não vou assistir, né? Eu já estou beirando a oitava década, não parece não, mas já 79 entendeu? E seguramente eu não vou ver, mas o grande futuro para as doenças da próstata vai ser o estudo genético. Vai haver, um dia desse, um exame que seja câncer específico, barato. Já existem dois. O PCA3, que é um exame de urina, mas é extremamente caro, não é? É quase que inexequível para a massa, não é feito por convênio, é só feito particular. Já existe aqui na Bahia, uns 2 laboratórios já estão fazendo, que é o antígeno do câncer da próstata. Ele faz um estudo genético e quando ele é de 40 a 60 vezes mais elevados, entendeu? É sinal de que esse indivíduo tem PSA. Talvez este exame substitua em algum momento, junto com algum outro, o toque retal. Mas até, entendeu, eu não embarcar
entendeu? Eu creio que o toque retal ainda seja o mais efetivo, pelo menos, não é, para essas 2 próximas décadas. Mas seguramente a genética médica vai nos ajudar muito no diagnóstico precoce e a condução, não é, do câncer. Eu vou conseguir geneticamente lhe dizer se o seu câncer será um câncer indolente, ou seja, ele não vai crescer, eu não preciso fazer nada, eu só preciso acompanhá-lo e fazer o que se chama de vigilância ativa, que era algo concebível para indivíduo acima de 80 anos de idade. Hoje já está concebível se fazer esse tipo de acompanhamento. É aquele indivíduo que tem PSA elevado, né, faz a ressonância multiparamétrica, tem um PIRADS 4, faz uma biópsia, a biópsia positiva para adenocarcinoma, com um Gleason baixo, com um fator genético baixo, esse indivíduo, né, você vai acompanhando ele, vai fazendo exame a cada 6 meses, aquele negócio que eu lhe falei, da escolha. O paciente que faz a observação ativa, esse paciente vai a cada 6 meses procurar um médico. O do HPV é a cada ano, não é? O do câncer, que já foi diagnosticado, ou que ainda não foi diagnosticado, é a cada ano. Quando ele se opera, ele aí vai a depender de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano. A depender do tipo de câncer e do tipo histológico do câncer, cujo principal, e ocupa assim, 95% dos cânceres da próstata, são adenocarcinomas. Os sarcomas são muito raros e os tumores mesenquimais ocupam menos de 1%. São os tipos histológicos, né? O adenocarcinoma é o menos agressivo de todos, o mesenquimal praticamente não se tem o que fazer, o sarcomatoide também não tem, ele não responde à cirurgia, não responde à radioterapia, não responde à quimioterapia, e é um tumor extremamente raro, graças a Deus. Os mais frequentes são esses. E a genética vai ser o grande futuro de me dizer se o indivíduo tem um câncer precocemente e o que é que nós deveremos fazer. A genética seguramente norteará toda a conduta, não é, do homem do próximo século. Maravilha. O pessoal está rindo muito aqui com a história aqui do pitoresco lá, do rapaz que subiu na maca, plantando a bananeira, Yara Guimarães, a Rose Maria lá em Excelência. Eu que vestiu a capa também, o cara vestiu a minha capa. O senhor, faz favor, tira a roupa aí, deite a ele, tirou a roupa dele e vestiu minha capa. É cada figura. A Rose Maria, live excelente, estou encantada com a forma que o doutor Vinhais conduz as suas consultas. É o seu trabalho, parabéns. MK, parabéns pela iniciativa, abraços. Vamos lá. Kátia, live maravilhosa. Kátia Novaes, live maravilhosa, excelente. Acolhimento, esclarecimento, encaminhamento e cuidados. Ser humano completo. Mas e Laiane, minha cunhada, o jeito que ele fala me lembrou o médico oftalmologista da minha avó, doutora Moraes. Doutor Moraes. Será que ele conhece? Conhece o doutor Moraes? Conheço, sim. Oftalmologista, conheço, sim. Verdade, sim, comandante. Deixa eu ver aqui. René Vilela, pergunte sobre o emocional. Se influencia no aumento da próstata? Não. Olha, veja bem. Você pode ter uma próstata de qualquer tamanho, mas se você for muito ansioso, você vai orar. Olha, o primeiro... Vou contar aqui um negocinho, porque todo mundo passou por isso. Você vai fazer uma prova e não estuda direito. O que acontece antes de você ir para a prova? Você começa a ir ao banheiro, a urinar toda hora. Isso é uma fuga psicológica. Então, os indivíduos muito ansiosos, eles urinam mais do que o indivíduo. Porque a ansiedade é algo que o indivíduo tem que achar que ele tem. Ansiedade é uma doença, e é uma doença que tem tratamento. É uma coisa que o indivíduo não tem controle. Ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra para dar apoio. Olha, quando eu fiz o meu doutorado, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com 4 psicólogos. Eles diziam assim: o que é que um cortador de gente está fazendo junto de uma elite psicossocial? E eu dizia assim: o que é que um indivíduo normal está fazendo com 4 loucos? Entendeu? Mas para mim foi um grande aprendizado, né, trabalhar com os psiquiatras, psicólogos. É uma coisa sensacional. Você tem que saber abordar o seu paciente, até mesmo para examinar ele e para dar por exemplo,
Eu não titubeio em dizer ao paciente que ele tem câncer de próstata. Porque o sujeito está tão ansioso, às vezes, que ele lê adenocarcinoma de próstata e diz, doutor, eu tenho um adenocarcinoma, mas eu não tenho câncer, né? Adenocarcinoma, ou câncer, significa adenocarcinoma. É câncer de próstata. Então, você vê, e eu me sinto assim muita vontade, porque eu explico tudo, eu já vou dando a ele soluções, por exemplo, câncer de próstata, já nos anos 80 para 90, que foi assim o boom, foi a coqueluche do tratamento, a prostatectomia radical, não é, aberta, cortando o paciente, já naquela época, eu estava fazendo uma vistoria aqui, já naquela época era menos de 1% a incontinência urinária. Você imagine hoje, com o advento da toda a tecnologia, não só da parte da cirurgia aberta, como a cirurgia por videolaparoscopia, como a cirurgia robótica. Então, esses medos, né, fizeram com que a acurácia a cada dia aumente, a perspicácia, né, do cirurgião aumente. Então, os indivíduos tinham medo de ficarem incontinentes e impotentes. Mas qual é o final de linha de uma impotência? A prótese peniana. Hoje você tem, né, 5 santas, 5 espécies de santa, né, e 5 santos e uma santa. A santa prótese e os santos, que são os remédios. A sildenafila, a tadalafila, a ordenafila, entendeu? A vardenafila. Quer dizer, todos os remédios que realmente voltam a ter, a não ser que o indivíduo tenha uma lesão neural, a não ser que seja um tumor muito extenso, que tenha realmente que seccionar o nervo. Porque até isso nós fazemos. A preservação do nervo, né, pélvico, do pudendo inferior, do pélvico inferior, eles não são lesados na vigência de uma cirurgia tão grande quanto é a retirada da próstata para um câncer de próstata. René Vilela, Ednei, você arrebentou com essa entrevista. Parabéns, parabéns, irmão. Muito obrigado pela sua participação. Nossa querida Major Flávia, um beijo, querida Major. Parabéns, excelente live. Suede, muito bom esse bate-papo, muito enriquecedor. Doutor, o senhor traz ao paciente muita segurança, diz aqui o habeas corpus. Boa noite, Dantas. Boa noite, querido Jonival da Conceição. MK, excelente profissional. Parabéns. Minha produção aqui, que é coincidentemente minha esposa, está dizendo o seguinte: depois que soube da idade do doutor, vou mandar você pescar também. Está muito bem. Olha aí. Mas eu também estou muito bem, né? Tá bom, né? Mas vou pescar para ficar muito melhor. Não quarentou ainda não, né? 4 de dezembro. 30. 4 de dezembro. 4 de dezembro? Não parece, não. Olha aí. Vai ficar gravado aí, viu? No YouTube, quem quiser ver, foi o doutor Vinhas que falou. Pois é. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A última. A pessoa fez o PSA, fez o exame de toque, foi diagnosticada com o câncer de próstata. O que acontece a partir daí? Olha, veja bem, o diagnóstico do câncer de próstata ele é histológico. Você tem uma suspeita de câncer de próstata quando você tem um toque com, digamos, uma próstata endurecida, um PSA acima de 4, entre 4 e 10, pode ser até acima de 10. Você tem uma ressonância magnética com um PIRADS acima de 4, que é o marcador de câncer. Esse indivíduo é submetido a uma biópsia. Ele vai fazer a biópsia da próstata. Hoje a biópsia é feita com sedação, é uma coisa muito menos invasiva do que era no passado. Antigamente, eu fui ter um dos trabalhos meus científicos na universidade, foi a biópsia aleatória. Eu puncionava a próstata, tirava o fragmento, sem ter, só pelo toque. E hoje a biópsia é guiada pela ultrassonografia, ou pela tomografia, ou pela ressonância. Então, hoje eu tenho um diagnóstico histológico de câncer de próstata. A partir daí, eu vou determinar se esse paciente vai ser um paciente para cirurgia, para radioterapia, né? E se for um tumor muito invasivo, um tumor que perdeu o domicílio da próstata, ele já está em osso, já está
não é? Em órgão, em fígado, em pulmão, então para fazer, não é? O tratamento quimioterápico, ou tratamento com rádio, ou cirurgia com químio, ou os dois acopladamente. Aí vai depender, caso a caso. Sim. Mas quem quiser perguntar, algum caso específico, pode perguntar que a gente responde. Maravilha. Major Flávio dizendo aqui, esposa maravilhosa sua, Psy linda, toda psicóloga também. Realmente, é a coisa mais linda da minha vida. Doutor, nós vamos encerrando e eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve apanhado, né, do que a gente conversou aqui, né, da importância da prevenção, o porquê, né, desse exame precoce, desse exame para precocemente se identificar a possibilidade de um câncer de próstata, né, e com relação ao tratamento, isso que você falou que depende de cada pessoa, né, para estimular, né, esses homens a procurarem um urologista, aproveitarem aí essa campanha tão importante do Novembro Azul, e não só em novembro, mas todos os meses estarem aí se cuidando, procurando médicos, urologistas e outras especialidades. Uma coisa engraçada, pegar um ganchozinho seu aí, tem muito paciente que chega agora em novembro, por exemplo, hoje foi engraçado, teve 22 consultas, coisa hoje no consultório, uma coisa que não é o habitual. Então os pacientes acham que novembro é o mês de fazer exame de próstata. Não, se você fez em janeiro, com um ano, em janeiro completa o ano, você não precisa esperar dar o mês de novembro para procurar o médico. O novembro não vai mudar. É um ano a cada mês que você colocou. Se você foi com o mês de junho, é mês de junho. Ou é o mês do aniversário que você fez o seu primeiro exame. E não o mês de novembro. E uma coisa interessante, o porquê que a gente procura é o seguinte. Você fez uma pergunta anteriormente que é fundamental. Existe como evitar o câncer de próstata? Evitar não existe. Mas se você diagnostica, não é? Precocemente, se você faz o diagnóstico precoce, você vai tratar e vai curar. E é por isso que a gente precisa que os pacientes nos procurem. Esses pacientes que têm este risco genético, né? A hereditariedade, se ele tem um parente, se foi o avô, entendeu? Por exemplo, cunhado não, porque cunhado não é parente, cunhado é agregado. Sogra, entendeu? Com câncer de próstata ou com câncer de mama, entendeu? Vou procurar. E uma outra coisa que ocorre muito, paciente vai, tem alguém na família que tivesse tido câncer? Minha mãe. Não, câncer de próstata só dá em homem. Só o homem tem a glândula prostática. A mulher não tem próstata. Não é? Então, isso é uma outra coisa, porque às vezes essa coisa da busca e essa dimensão que se teve no alastramento das informações internéticas, digamos assim, não é? Por exemplo, é muito frequente agora, e eu tenho encontrado uma coisa que eu nunca encontrei na minha vida, de 2 anos para cá, mulher vai com hemorroida procurar o urologista. Hemorroida é uma doença do ânus que é a parte terminal do tubo digestivo. É para o proctologista ou o gastroenterologista, não é urologista. O urologista é médico de rim, é médico de bexiga, de ureter, entendeu? E de próstata no homem, não é? Então é interessante até o senhor fazer essa correlação aí entre proctologista e urologista. Tem muita gente que não urologista, você tu acha, eu fiz o toque com o médico, ele disse que estava tudo normal. Você foi urologista? Não, eu fui o médico da hemorroida. Não, não é a mesma coisa. O médico a hemorroida, que é uma variz, digamos assim, da parte terminal do ânus, é uma doença do proctologista. A próstata, eu não tenho como palpar a próstata a não ser transretalmente. Então, eu vou através do ânus, entendeu? Ali, na parte anterior do reto, eu vou palpar a próstata. Só, eu não vou examinar o intestino do indivíduo, nem a parte terminal do indivíduo. E está muito comum hoje marcarem consulta de hemorroida para o urologista. É uma coisa absolutamente absurda, não tem cabimento isso. Eu não sei quem foi que criou isso, mas que está acontecendo e com muita frequência. E eu estava conversando, eu tenho um amigo proctologista, inclusive tem um irmão proctologista, que está frequente o médico, o homem procurar o proctologista para examinar a próstata. Ele não examina a próstata, ele examina o ânus e o reto. Ele
vai examinar o intestino e não a glândula prostática. A glândula prostática faz parte do aparelho urogenital e não do intestino. Temos aqui uma pergunta do Renê. E maravilha essa participação do Renê e de todos vocês, porque a qualidade das lives, elas dizem muito sobre o entrevistado, e os participantes. Então, quando o entrevistado é ótimo, como o Dr. Vinhais, e os participantes, né, quem está aqui ao vivo, participa com essas perguntas tão importantes, a live realmente cresce em qualidade. E ele está perguntando aqui o seguinte: o tio da minha mulher teve câncer. Significa que o irmão da minha esposa terá câncer? O tio da mulher... O tio da mulher dele teve o câncer. Significa que o irmão da minha esposa terá... Isso, ele tem um fator de risco 2 vezes. Ele tem um fator de risco, né? Ele tem um parente, e então ele tem um fator de risco 2,2 vezes do que a população geral. Ele tem que ser estudado, sim. Doutor Vinhais, muito obrigado. Deixa eu informar aqui que essa live vai ser retransmitida na rádio da Polícia Militar da Bahia. Então, vocês podem, quiserem ouvir novamente, podem acessar aí qualquer aplicativo de rádios, colocar lá Rádio PMBA, que vocês acham. Já tem uma programação muito boa sobre a corporação, músicas e informações de qualidade, entrevistas. Então, procure lá nos aplicativos de rádio digital, Rádio PMBA. A live em vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho aqui no Instagram, no nosso YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Muito obrigado a todos que participaram. Doutor Vinhais, o senhor atende no Hospital da Bahia e mais em algum outro lugar? Fale aí do seu projeto no interior. Eu tenho um ex-aluno meu, que hoje é o meu chefe. Eu fui chefe dele durante 20 anos, agora ele é meu chefe. Sabe que ser chefe significa que sábado de noite o colega chegou atrasado, aí o hospital liga para ele e tal. Então essa função eu já não tenho mais. Eu sou chefiado pelo meu querido aluno. E ele me colocou no Apivida. Então eu atendo também lá no ambulatório do Apivida. Eu tenho uma honra, é meu xará também. Doutor Antônio Luiz Rosendo Guimarães é outro grande parceiro também. Hoje a parceria, não tem a dupla... Como é? Zezé de Camargo e Luciano, tem Antônio e Antônio. Exatamente. Então, Leandro e Leonardo, então nós temos uma dupla lá, Antônio e Antônio. Pois é. Então eu queria agradecer a você, agradecer aos meus amigos que estão aí me ouvindo, a Valtinho, a Robertito, a Milu, a Guidu, entendeu? Essas pessoas amigas que dividem comigo o meu lazer e a minha diversão também, porque eu me divirto fazendo mutirão e eles são baluartes desse meu trabalho. E queria agradecer especialmente a você pela delicadeza e pela presteza com que me atendeu e que qualquer momento que você queira, eu estou aqui disposto para prestar algum tipo de esclarecimento, tirar alguma dúvida. Eu que agradeço ao senhor pela participação nessa live, que enriqueceu muito o nosso acervo de entrevistas aqui no Instagram e no YouTube. Gostaria de agradecer ao Coronel Walter Menezes, diretor de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia, por mais esta indicação. Muito obrigado, comandante, nossa continência regulamentar. A Kátia Novaes está dizendo aqui, doutor Rosendo é irmão de doutor Paulo Guimarães. Sim, senhora. Paulo Guimarães é o meu ginecologista. Eu tenho alguns braços aí, Antônio Luiz, ele é urologista, vai Paulo Guimarães e Jonga, que é o de mama. Então eu levo sempre Agamenon, meu grande compadre pediatra. Então nós andamos em grupo. Já fizemos mutirões em meio mundo aí. Cipó, Nova Açores, Ribeira do Pombal, entendeu? Na ilha toda praticamente, entendeu? Então, agradecer a Sônia, que é outra ginecologista, que é amiga de Paulo Guimarães, que é outra parceira dos meus mutirões. Eu agradeço a vocês por todo o sucesso que a gente faz nesses mutirões e a ajuda que nós prestamos ao nosso próximo. A gente vai falar rapidinho sobre esses mutirões. Vou te falar que vocês deram um show
Major Flávio, aqui simpatia de médico. Olha aí, a galera aqui se manifestando nesses minutos finais. Já passamos de 1h30 de entrevista. Cipó é minha terra natal. Fale um pouco sobre esse mutirão, doutor. O que realmente acontece? Olha, meu projeto era fazer um estudo, né, das doenças da próstata nas zonas litorâneas e ribeirinhas do estado da Bahia. O que eu fiz? Peguei toda a ilha, entendeu? Até Ilhéus, né, e fui escolhendo assim. Eu escolhi Cipó, porque é a terra de minha mulher, e escolhi Itajuípe, que são zonas ribeirinhas, né? Então, as duas cidades ribeirinhas é Itajuípe e Cipó. Mas só que Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal e Paulo Guimarães, doutor Antônio Rosendo, ele é filho de doutor Antônio, que era o médico da família de minha mulher. Então, eu os conheci e eles são dois grandes parceiros meus nesses mutirões. E esses mutirões é um mutirão antipolítico, ou seja, se o vereador aparecer, eu suspendo o mutirão na hora. Não pode ter nenhuma conotação política. Não faço mutirão em ano por todos os anos eu faço mutirão, menos no ano de eleição, especialmente o ano de eleição para vereador e prefeito, porque eles se infiltram, entendeu? Lá para levar a clientela, às vezes vem uma caminhonetezinha, né? Em vez de aquela história de se chegasse à tua casa, o tímido olharia, não trocar com se chegasse à tua casa, o tímido olaria, quer dizer, um caminhão com 22 jogadores. Então, o político ele faz isso, ele se infiltra, então eu me sinto muito incomodado porque a conotação da ajuda social é absolutamente antipolítica. E eu tenho esse defeito. Eu sou antipolítico. Político entrou e sai. Maravilha. Só uma saideira que chegou aqui. Como é que o senhor vê a questão do atendimento urológico, né, atendimento aos homens na rede pública? Eu acho que eu vi até, não sei se foi hoje, se foi ontem, uma queixa de um entrevistado da TV Bahia, se não me engano, num posto de saúde, falando da dificuldade para o atendimento na rede pública. Como é que o senhor tem conhecimento desse atendimento pelo SUS? Para quem não tem plano de saúde? Olha, Ednei, eu sou professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e sou aposentado do extinto SUS, né? Do INPS, que hoje é o SUS. Eu não posso lhe dar assim, muitos detalhes, mas aonde é que um homem pode procurar um serviço de urologia? Você tem o Hospital Roberto Santos, você tem o Hospital da Irmã Dulce, né? Tem dois bons serviços de urologia, e você tem o Aristides Maltês, que é um serviço de excelência para câncer de próstata. Eles não tratam, não é, HPV, eles só tratam hoje o câncer de próstata. Eu tenho até tido contato com o chefe dele, não é, que é o Dr. Breno Dauster, que é hoje o chefe do serviço de urologia lá do Maltês. Eles só atendem lá câncer já diagnosticado. Então, esse encaminhamento é feito através de um agendamento de consulta. Mas o Hospital das Clínicas, que é outro hospital que você também... Então você tem Irmã Dulce, Roberto Santos e o Hospital das Clínicas. Eu soube hoje, quando eu estava vindo para casa, de que um prédio que tem ali na esquina da Avenida, como é o nome? Garibaldi, que aquele prédio redondo vai ser o Hospital do Homem. Eu não sabia. Eu não sei dizer. Se alguém souber, que me diga. Se for, vai ser ótimo. Vai melhorar muito o atendimento. Viu? Hoje nós temos o ex-Hospital São Jorge, que é aquele perto ali de Manduce, perto do Cine Roma. Ali é o Hospital da Mulher. Tomara que se construa, né, o Hospital do Homem. E eu soube que aquele prédio vai ser o Hospital do Homem. Quem me disse foi eu tomei um Uber, e o cara do Uber que me disse que ali vai ser o Hospital do Homem. Esses Uberes são grandes jornalistas. Tá conversando, eu estava de capa, né? Ele veio, o senhor é médico, é urologista, ali vai ser o Hospital do Homem. Porque eles ouvem rádio todo dia, né? Ali, ligadinho ali. Exato. Eu não sabia. Essa informação, não, né? Se for falsa, me perdoe. Né? Mas eu seja verdade. Não sabia. Vou providenciar aqui, vou divulgar aqui no Jornalizando.
Tá bom. Doutor, o pessoal está percebendo aí que eu não estou conseguindo finalizar essa live, porque quando a conversa é boa, a gente quer continuar conversando. Mas nós precisamos encerrar. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão participando, que participaram. Muito obrigado a você que está assistindo depois que essa live está gravada. Né? Tomem cuidados, se cuidem, divulguem essa live, né? Passe o link dessa live gravada para outras pessoas, para que eles possam também conhecer as informações prestadas pelo nosso querido doutor Vinhais e possam também se prevenir. Boa noite a todos, boa noite, doutor Vinhais. Até a próxima. Boa noite, amigo. Prazer enorme, muito obrigado a todos. Prazer todo nosso, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.